Graça e paz, irmãos, amém? Boa noite a todos, boa noite você que nos assiste na sua casa mais uma vez. Vamos dar início ao nosso culto de hoje. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo 26, no versículo 6. O salmista, ele de uma maneira muito sábia, ele diz algo para o Senhor, com isso ele quer dizer para nós: eu não abro mão de andar na sua presença. Então o salmista no Salmo 26 diz assim: lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Mais uma vez, lavo as minhas mãos na inocência. Mas para que nós possamos lavar as mãos na inocência, o salmista ele tem alguns requisitos importantes mais acima. E ele diz: não me assento com homens vãos, não converso com homens dissimulados. Então, olha que interessante. As pessoas que nós andamos muitas vezes podem roubar a nossa inocência. E o que nós mais precisamos nesses dias é de comunhão com o Pai. Amém? Feche seus olhos então, que o Senhor nos dê essa sabedoria diária para cuidarmos não só a nossa saúde, como nós estamos preocupados nesses dias, mas que nós possamos cuidar também da nossa vida espiritual e assim como Daniel, nós possamos não nos corrompermos nestes tempos. Amém? Vamos orar. Senhor, neste momento eu coloco em suas mãos as nossas vidas, colocamos em suas mãos mais uma vez este culto a Deus, que é para o Senhor, que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio. E se existe alguém no nosso meio, ó Deus, que precisam lavar as suas mãos na inocência, ó Deus, para que possamos continuar ao redor do teu trono, para que possamos continuar na sua presença, que elas estejam nesta noite, ó Deus, fazendo isso, porque o Senhor é que pode mudar as nossas realidades, o Senhor pode mudar as nossas vidas sempre que nós nos arrependermos. Por isso, ó Deus, cuida de nós. Nós estamos muitas vezes preocupados com a nossa saúde, o que é o correto. A tua palavra nos ensina a sermos prudentes, mas que possamos nos preocupar também, Senhor, com a nossa vida diária diante do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Que bom que você que está aqui no templo veio aqui para adorar ao Senhor, e você também que na internet também está nos assistindo. Eu quero convidar você que está no templo a se colocar em pé. E nós vamos adorar ao Senhor com um cântico. E ele fala que o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Que para sempre ele será adorado. Para sempre ele será exaltado. A morte tentou vencê-lo, mas ele ressuscitou. E daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos declarar isso: o Cordeiro venceu. Você aí de casa que está nos assistindo, declare que o Cordeiro venceu. Ele está vivo, Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos exaltar ao Senhor. Exalte o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra
atravessou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele ressuscitou, cante aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Por quê? Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro forte. venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, mais uma vez, para sempre Tu és adorado, Senhor, para sempre Ele vive, Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro você de casa venceu. declare, você aqui na igreja. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aplauda, Senhor, o Cordeiro venceu. Aleluia, glória a Deus, graça e paz a todos. Podem assentar-se, por favor, um pouquinho. E enquanto isso, também abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu quero convidar aqui à frente um casal que vai nos auxiliar nesse momento da ceia do Senhor, irmão Carlos e a irmã Sunamita. Enquanto você abre a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Enquanto você encontra, eu quero saudar com a paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor também, os nossos irmãos que estão em casa, devido a esse distanciamento. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui participando conosco, mas esse tempo vai passar
E em breve nós teremos uma grande festa de celebração por esta restauração do Senhor na vida do seu povo e, apesar de tudo, na vida do nosso país. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta última é a orientação do apóstolo Paulo, para dizer, igreja, a mim, a você, a nós que estamos aqui nessa noite e que presencialmente iremos participar desta mesa, da ceia do Senhor, que aqui está mais uma oportunidade de relembrarmos o sacrifício de Jesus, a sua morte. E isto deve nos impulsionar ainda mais a sairmos daqui e no nosso dia a dia falarmos, anunciarmos e de fato proclamarmos esta morte que trouxe vida, este castigo que nos trouxe a paz. E agora você terá a oportunidade de participar deste momento. Eu quero convidá-lo também, segundo a orientação do apóstolo Paulo, no versículo 28 do mesmo capítulo, que disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Feche os seus olhos. É um momento de análise, é um momento de exame, é o momento de você buscar do Senhor misericórdia, é o momento de você confessar ao Senhor. Pastor, mas aí eu fiquei a semana toda. Não, eu estou falando de algo que provavelmente algumas vezes isso acontece, pecados inconfessos, e o Senhor, Ele diz na sua palavra que a sua exigência para perdoar é que precisa ser confessado. Se confessarmos os nossos pecados, diz a sua palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque a sua vida diante de Deus, clame a Ele por este perdão, pela sua misericórdia, por essa justiça que Ele coloca sobre nós, para que não estejamos mais debaixo da cobrança do pecado. Eu quero também dizer o seguinte: você que está aqui presente nessa noite, que já entregou a sua vida a Jesus, que passou pelo batismo, a pública profissão de fé, e que está em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo, você é o nosso convidado, a nossa convidada a participar desta mesa, porque é a mesa do Senhor. Então, para facilitar ao casal, aos irmãos, eu gostaria que você se colocasse em pé, e quando você receber os dois elementos, se assente novamente. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez, sei que foi pago. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
dignos e redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Todos, por favor, coloque-se em pé, mesmo você que não está participando. A palavra de Deus diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que comerdes, o fazei em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice em suas mãos e também deu aos discípulos dizendo: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Todas as vezes que beberdes, o fazei em memória de mim. Então, neste momento, de todo o nosso coração, nós estaremos agora celebrando. Por que celebrando? É um memorial, mas nós não estamos só agora falando da morte, mas também da sua ressurreição. Fato que a palavra declara que a nossa fé não é vã, porque Ele ressuscitou. Em memória de Jesus, todos juntos, comamos e bebamos. Mais uma vez, feche os seus olhos. Pai bendito e amado, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por tão grande salvação. Por esse amor demonstrado, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, Pai, colocamos a nossa vida no Teu altar, glorificando e exaltando a Ti, que nos libertou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos purificou e nos lavou pelo Seu sangue. E ó Deus, nós clamamos para que possamos continuar firmes, inabaláveis, abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Usa, Pai, as nossas vidas, e mais uma vez nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão em Cristo Jesus. Oramos também agora pela Tua palavra que iremos ler e meditar. E nesse tempo de meditação, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, pode se sentar, igreja. Quero agradecer ao casal pelo auxílio. E nesse momento, abra sua Bíblia comigo em Efésios, livro de Efésios, no capítulo 5. No livro de Efésios, no capítulo 6. Eu farei a leitura com os irmãos do versículo 1 até o versículo 4. Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Este assunto é um assunto muito importante para os dias de hoje, e especialmente nesse mês que nós estamos celebrando o mês da família.
eu pensei muito, até por isso falei aqui Efésios 5, né? Eu pensei muito em começar falando sobre o casal cristão, marido e mulher. Mas o Senhor colocou no meu coração, essa semana, de compartilhar neste tema, família, primeiramente, filhos e pais. É possível que em casa, é possível que aqui, os irmãos e irmãs aqui presentes, tem alguém que ainda não se casou, tem alguém ainda que é solteiro, tem alguém ainda que não constituiu família, mas todos aqui presentes, todos que estão nos assistindo em casa, todos, sem exceção, são filhos ou filhas. Não tem como a gente pular essa fase, não é verdade? Não tem como. Então eu preferi, neste mês da família, neste culto em que eu quero pensar e meditar na palavra de Deus com os irmãos a respeito da família, falar primeiramente desta base, filhos e pais. Porque nós vamos ver aí que um filho que não honra pai e mãe não será um bom marido, uma filha que não honra pai e mãe não será uma boa esposa, um pai que também leva os seus filhos de qualquer maneira, ou que o seu casamento é de qualquer maneira, também está passando para os filhos que casamento não compensa. Então, na verdade, os dois têm responsabilidades. Você precisa ser um bom filho para ser um bom marido e para ser um bom pai. E pais, vocês precisam, nós pais precisamos nos esforçar no exemplo, no trato com os nossos filhos, para que eles também sejam bons pais. É por isso que então o Senhor colocou no meu coração e eu decidi trabalhar primeiramente esse assunto: filhos e pais. Efésios capítulo 6, de 1 a 4 diz assim a palavra do Senhor: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós já oramos pela ministração dessa palavra. Eu quero já meditar com os irmãos e com as irmãs nesta noite. Algo muito importante é que esses 3 primeiros versículos estão tratando e trabalhando a área de filhos. O primeiro e o início do segundo versículo, o primeiro versículo e o início do segundo versículo vai falar sobre responsabilidade dos filhos. Mas depois o segundo já vai começando a abrir para o que o terceiro trata, que é a promessa por ser um bom filho. Eu quero então pensar primeiramente aqui e falar com os filhos aqui presentes, em que vocês precisam obedecer. E lá em Colossenses 3:20 vai até dizer: obedeça em tudo a vossos pais. Vocês precisam obedecer os vossos pais no Senhor, pois diz esse versículo, pois isto é justo. Aí você pode estar pensando: pastor, você não conheceu meu pai, não conheceu minha mãe, ou não conhece o meu pai e a minha mãe, não sabem como eles são duros. Aqui é um texto, já quero abrir logo isso, é um texto para filhos e pais cristãos. Mas nós estamos convivendo muito nesses dias, acredito também que havia nos dias do apóstolo Paulo, a situação em que, às vezes, os filhos servem ao Senhor, a filha, o filho serve ao Senhor, os pais não. Também temos o contrário, pais que servem ao Senhor e filhos que não estão na presença do Senhor. Aí você vai dizer: só serve então para pais e filhos cristãos, ou vice-versa? Claro que não. Quando se fala de obediência na palavra de Deus, a primeira coisa que vem à minha mente é que toda a minha base, princípio de obediência está no Senhor. E olha que importante como esse versículo mesmo fala isso, que os filhos devem obedecer aos vossos pais no Senhor. Então aqui não há um limite,
não é só o filho obedecer o pai e a mãe porque são cristãos, mas é também o filho que tem pais não cristãos obedecer, porque quando é no Senhor, toda a base da obediência sai da sua palavra, sai dele. É ele quem nos ensina, é ele quem nos inspira, é ele quem nos mostra o caminho. E até eu preciso pensar algo com você aqui. Quando a palavra de Deus fala sobre a união desigual, em que não importa se a mulher conheceu o marido depois da conversão ou antes da conversão, o fato que aquele texto vai dizer que se a mulher tem um marido não crente, ela deve ganhá-lo pelo seu bom procedimento. Também diz que se ele quiser ir embora, que vá, porque Deus nos chamou para a paz. Mas enquanto ele não vai, a mulher precisa, pelo seu bom procedimento, pelo seu testemunho, pela sua forma de obediência a Deus, respeitar e honrar o seu marido. Aqui nós estamos falando, igreja, para você que está em casa, até de uma situação de pé de igualdade, porque não vou entrar no assunto de submissão aqui agora, mas entre marido e mulher, uma mulher, pelo seu bom procedimento, honrar um marido que não conhece ao Senhor, agora faz aqui a base do que eu quero ensinar. Imagine um filho no tratamento com um pai não crente. Tem que ser algo ainda muito mais brando, tem que ser algo com muito mais paciência, tem que ser algo de fato com muito zelo, com muito amor, com muito respeito. Mas você vai dizer assim: pastor, só que meu pai e minha mãe já me pediu para fazer coisa errada, e aí, eu vou obedecer mesmo assim? Existe, gente, existe pais terríveis que pedem coisa, exigem coisa do filho que não está na Bíblia, que não está na palavra de Deus. Isso acontece até entre os pais cristãos, e por isso o apóstolo escreve a esses pais para não provocar a ira dos filhos. É possível, aliás, é muito possível que aconteça nos lares que não conhecem ao Senhor, em que o pai e a mãe não servem ao Senhor. Claro que sim, mas viu como a palavra é maravilhosa? Ela diz que a tua obediência aos seus pais é no Senhor. Então você vai começar a explicar para o seu pai, para a sua mãe, se ela está te pedindo alguma coisa errada, se ele tem te pedido algo errado, ou se ele e ela não têm se importado com o que você chega e diz: mãe, pai, isso é errado, e ele fala: não, não é, e às vezes exige até que você pratique certas coisas. Eu sei que existe, infelizmente, lares assim. Você vai começar primeiro a orar. Não tem outra arma eficaz ou melhor do que essa. Você vai começar a orar, mas você vai começar com obediência ou com submissão, que a obediência nos leva a este patamar, submissão. Com submissão e com respeito, você vai dizer a seu pai e sua mãe, que são autoridades sobre você, mas estão vivendo uma vida errada, e às vezes querendo que você erre, você vai dizer: olha, pai e mãe, eu devo obediência a vocês, mas é no Senhor. E por ser no Senhor, é segundo a sua palavra. Não tem bicho de 7 cabeças. É só você dizer isso. É só você dizer isso. Bom, e aqui está dizendo a pais e filhos cristãos, né? Eu estou repetindo isso constantemente, eu acho que você já entendeu, claro. Pode acontecer dentro de famílias também que se dizem cristãs. Eu no pastoreio já tive situações em que o pai e a mãe pediu a um filho ou uma filha que mentisse para não vir numa atividade da igreja. O próprio pai, a própria mãe, e que dava castigo para o filho ou para a filha, do tipo: o que você mais gosta de fazer? Estudar não gostava muito, então não proibia de ir na escola, né? Mas percebia que o filho gostava muito de uma certa atividade na igreja, e falava: enquanto você não melhorar, isso poderia até, irmão, servir como disciplina, porque claro, se não está fazendo as coisas direito em casa, também não deve estar fazendo as coisas para o Senhor na casa de Deus. Mas não é nesse sentido, é a pirracinha, entendeu? E chegar a falar para o filho: então você não vai no ensaio, porque percebia que o filho gostava daquilo. Hoje esses pais estão colhendo coisas terríveis, porque
inverteram os valores. E uma vez eu peguei um jovem muito aflito. Ele estava aflito mesmo, mas ao mesmo tempo muito revoltado, quase na rebeldia. E ele disse para mim, porque é a palavra de Deus. Ele da igreja, o pai da igreja. E ele disse assim, porque a palavra de Deus diz que o pai não deve causar a ira do seu filho, provocar a ira do seu filho. E naquele episódio, realmente, o pai estava pisando na bola, estava errado. Aí eu disse assim para ele, meu amigo, um adolescente, um início da juventude, eu disse para ele assim, meu amigo, pensa como é difícil. O seu pai sabe que não pode provocar a ira e está. E ele está errado. Lógico, estava todo inflamado o menino. E eu disse, e você quer também entrar pelo erro de não honrar o teu pai e a tua mãe, ou não honrar nesse episódio o teu pai, não se submeter a ele, falar com ele. Olha, pai, você está me pedindo algo que é uma exigência desmedida. Você não quer ficar na limitação de ser um filho, mas quer se levantar contra o seu pai. Olha que dificuldade. Quem você acha que vai sair ganhando? Por ele ser autoridade, ele vai sair ganhando. Você não vai ganhar. Uma coisa não justifica a outra, filho. Que eu já vou começar a falar para os pais, então eu vou mudar aqui. Filho, uma coisa não justifica a outra. Não é porque o seu pai erra e causa a sua ira, que você então vai se dar ao luxo, ou vai se dar aquele direito de também não honrá-lo. Você não vai ganhar essa batalha assim. Mas se você obedecê-lo no Senhor, e se você honrar teu pai e tua mãe, já falei isso aqui, que isso transpassa até a questão do casamento. Claro que você uniu-se a sua esposa, agora é uma nova família, mas a sua esposa precisa honrar o pai e a mãe dela, você marido precisa honrar o pai e a mãe dela, porque não é um negócio que agora nós casamos, viramos 3 famílias distintas, o pai e a mãe do noivo, o pai e a mãe da noiva, a nossa família, e pior, nós vamos degladiar, nós vamos lutar entre si. Isso não está na Bíblia. A honra do filho para com o pai, ele existe até o último dia de vida do seu pai. Sempre. Eu tenho na minha vida essa experiência. A minha esposa tem na vida dela essa experiência. E desde o início do nosso casamento, nós honramos nossos pais. Nunca ficou um jogando o outro contra os pais. Tipo, mas também seu pai, né? Mas também a sua mãe, para jogar contra, entendeu? E quando a gente tinha alguma situação difícil, eu até dizia assim, Margarete, é melhor você resolver, porque são seus pais e eu sei que vai se acertar. E da minha vez ela falava, olha, eu também não vou entrar, porque são seus pais, e eu sei que vai acertar. E até hoje, graças a Deus. E isso, agora eu vou entrar nos pais, né? E isto transferiu-se às nossas filhas, porque elas também sabem muito bem como honrar os seus avós e nós, seus pais, porque aprendeu um exemplo, um princípio de que viu em mim e na sua mãe honrar os seus pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Exortação é quando você traz uma palavra de alegria, de ânimo, de pôr a pessoa mais para cima. Mas a admoestação é quando você confronta, quando você chama a atenção, quando você corrige. Mas olha aqui, pais, nós pais temos um manual para cuidarmos dos nossos filhos, porque a dica está aqui, é para criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos obedecem no Senhor e os pais criam seus filhos, educam, criam na disciplina, na admoestação do Senhor, que é o quê? A sua própria palavra. Eduque o seu filho, a sua filha na palavra de Deus. Ah, pastor, você não sabe, a minha casa é difícil. Bom, claro, acho que você decidiu falar para os seus filhos sobre a palavra agora, que um está com 20, o outro está com 25, o outro está com 35, aí também está ficando difícil.
Mas essa palavra aqui, para quem começa desde os primeiros dias a olhar para as orientações da palavra de Deus, que você deve criar o menino ou educar o menino no caminho que deve andar. Se você desde cedo está como a palavra vai ensinou lá para o povo de Israel, né, que deveria incutir, colocar na mente das crianças os preceitos, a lei, os estatutos do Senhor, você não vai colher outra coisa a não ser filhos cristãos, filhos crentes em Jesus Cristo. Mas ele tem, pastor, a sua decisão pessoal. Tem. Mas eu conheço pais que fizeram um bom trabalho. O filho e a filha não correspondeu. Eu encontro esses pais e eles dizem: eu tenho diante de Deus, como eu sou pastor dos irmãos, amanhã alguém se perde, eu vou sair falando que eu que não preguei a Bíblia, eu que não ensinei o que é correto. Não, você tem responsabilidade. Então o filho chega num ponto que ele vai ter a sua responsabilidade. O fato é, pai, mãe, lá na frente, se isto acontecer, não vai acontecer em nome de Jesus, mas se isto acontecer, um filho seu se perder, um filho seu se desviar, um filho seu se apostatar da fé, qual vai ser o seu pensamento? Eu fiz tudo, eu coloquei o princípio da palavra de Deus no coração dele, mas ele hoje não quer servir ao Senhor. Ou você vai pensar e vai se entristecer como a maioria que demorou para investir, que demorou para fazer, que não disciplinou na admoestação do Senhor, e ainda provocou ira dos filhos, porque quando falava de igreja, era algo que chegava ao ponto que tinha que ter abuso de autoridade. Já ouvi tanta história. Uma delas não faz muito tempo, que um pai disse: enquanto você tiver tantos anos, você vai na igreja comigo. Aí o filho, quando fez tal idade, no primeiro dia, disse para o pai e para a mãe: cumpri até aqui, vocês falaram, agora eu estou indo para o mundo. Depois eu ouvi outras histórias que o pai falou: enquanto você morar aqui debaixo do meu teto, vai na igreja. O pai, mãe, não, isso só vai dar abuso de autoridade. O que aconteceu, ou o que pode acontecer, que um filho não se apaixone pelo Senhor, pela sua obra como você? Precisamos pensar. Talvez é a aplicação das regras desnecessárias, correções intermináveis, em que a palavra está tratando hoje aqui, que provocou a ira dos filhos. E olha, pais, a nossa responsabilidade é tão grande nesse sentido, porque a forma como nós vamos disciplinar e admoestar os nossos filhos, como eu falei no início dessa mensagem, vai refletir no casamento deles. Vai refletir. Bom, segundo a palavra do Senhor, nós temos que ensinar os nossos filhos. E tem que ser com franqueza. Hoje também alguns pais, claro, sem abuso de autoridade, sem regras desnecessárias ou correções intermináveis, mas dentro da palavra de Deus, com franqueza. Porque hoje tem muitos pais que negociam o que não precisa. Abre mão de um monte de coisa. E de repente quer puxar de uma vez para trás. Também você vai ter problema. Mas se você olhar para a palavra de Deus, tudo é feito como Ele agiu em nós, porque Ele é pai e sabe como tratar como filho. Como Ele agiu em nós, Ele agirá também na vida do seu filho, pai. Se você de fato criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu sei que hoje essa palavra, talvez para quem está enfrentando filhos distantes, talvez essa palavra para filhos que têm pais distantes, vai ficar mais uma vez um confronto no coração, na mente, mas eu quero que você pense diferente. Eu quero que essa palavra hoje, na sua mente, no seu coração, seja um desafio para você. Não é para você sair aqui arrazoando, pensando: mas eu já fiz de tudo, meu pai e minha mãe que não quer. Não, eu já fiz de tudo, meus filhos que não querem. Não. O desafio é: se está na palavra, eu vou cumprir. Se está na palavra, eu vou buscar. Se está na palavra, eu vou investir.
Se está na palavra, eu quero ver os meus filhos se dobrarem ao Senhor. Se está na palavra, eu vou obedecer meu pai e minha mãe, vou honrá-los no Senhor, para que eles possam ver em mim a luz de Cristo e chegar ao ponto de dizer: eu quero servir ao Senhor com você. E Deus fará grandes coisas nos nossos lares. Quem crê, diga amém. Você que está na sua casa, crê nisso, amém? Nós vamos orar. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos agradecer a Deus pela vida dos pais que Ele colocou em nossas vidas e não são perfeitos. Vamos orar pelos nossos filhos, que também não são perfeitos, mas que o Senhor colocou também como herança dEle e colocou em nossas vidas, para que nós possamos administrar esta criação no zelo do próprio Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós colocamos as nossas famílias nas tuas mãos agora. Nós colocamos, ó Deus, cada pai, cada filho, cada um, ó Deus, que conforme a palavra que lemos e meditamos nesta noite, estão talvez enfrentando muitas crises. Não há um bom relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Mas o Senhor começa hoje em nossos corações, porque cremos no Senhor e na sua palavra. O Senhor começa hoje a trabalhar para que isso possa ser mudado, em nome de Jesus. Ó Deus, os filhos que aqui estão saberão dizer aos pais que não temem ao Senhor, que a obediência deles primeiramente é no Senhor, então é para o Senhor, sem entanto deixar de honrá-los. Ó Deus, nós temos aqui também pais que saberão chegar em seus filhos, independentemente se perderam tempo ou não, mas está nas suas mãos a vida desses pais agora, para que o Senhor dê estratégia, sabedoria, e eles possam chegar nesses filhos e dizer: eu quero ver toda a minha casa servindo ao Senhor. Pai, então toca no coração desses filhos que andam também afastados. Toca no coração dos pais que ainda não te servem. E que cada filho aqui, ó Deus, saia com um amor ainda maior pelos seus pais. E que cada pai saia daqui também, ó Deus, com o desejo ainda maior de investir na vida dos seus filhos. E que tenhamos famílias abençoadas e saudáveis. Queremos te agradecer nesse momento também pelos teus servos e servas que dizimaram e ofertaram nesta noite, neste lugar. Por aqueles que têm feito, ó Deus, mesmo à distância. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, ó, o teu socorro bem presente na hora da angústia, porque alguns já estão angustiados. E pedimos, ó Deus, pelos autônomos, pelos empresários, por aqueles que trabalham, ó Deus, como empregados e que estão vendo a empresa onde trabalham também passando por dificuldade, mas nós pedimos para que o Senhor dê graça, para que o Senhor abençoe, e mesmo neste tempo ainda prospere e abençoe os teus servos nesta área, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja reunida neste lugar, todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Uma ótima semana para você. Quarta-feira nós temos encontro no culto online. Em nome de Jesus. Amém.